Mateus capítulo 5. Meus irmãos e amigos, aos domingos à noite estamos estudando sobre o Sermão do Monte. E nós já iniciamos há dias o Sermão do Monte, estamos vendo de forma expositiva, versículo a versículo, e temos aprendido várias lições até aqui. E esse texto é o texto mais conhecido das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Inicia-se falando das bem-aventuranças, versículos de 1 a 12, mas não se limita somente aqui, o Sermão da Montanha, ele se estende lá até o capítulo 7, então é um dos maiores sermãos de Cristo. Depois o outro sermão grande é lá de Mateus, capítulo 24, que é conhecido como o Sermão Profético. As bem-aventuranças é a expressão Macários, bem-aventurados, que significa feliz, satisfeito em Deus. No início, nós aprendemos um pouco sobre a geografia do lugar onde Jesus mencionou esse sermão. E ficamos entendidos de que a montanha ganhou o nome de a montanha das bem-aventuranças devido a essa ocasião que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, atualmente, essa montanha que fica lá às margens do Mar da Galileia é conhecida como a montanha das bem-aventuranças devido a essa ocasião onde Jesus ensinou esse grande sermão. E nós já vimos 4 bem-aventuranças. Nós vimos que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler e depois daremos continuidade aqui à exposição desse texto. Mateus capítulo 5, nós vamos ler de versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja vai ler os versículos pares, tá bom? Eu vou ler um pouco baixinho, para que fique registrado também no áudio da mídia. Vamos ler? Mateus 5 e 1, eu vou ler, e os irmãos leem os versículos pares. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram. Uma palavra de oração. Santo Deus, nosso Pai amado, que estás nos céus. Senhor, abre o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria e nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a compreensão desse texto para que venhamos a colocar em prática. Nos ajuda em nossas lutas diárias, a lutarmos contra a nossa ira e a buscarmos a mansidão. Já entendemos o que é humilde de espírito, sermos manso, sede, fome de justiça, os que choram, e hoje daremos continuidade entendendo o que significa sermos misericordiosos e limpos de coração. Precisamos do teu auxílio.
Fala, ó Deus, por meio da sua palavra às nossas vidas. Oramos com esse propósito. Em nome de Jesus, amém. Nós temos toda a convicção que o teor aqui desse sermão é sobre a eternidade. Por isso nós encontramos a expressão verão a Deus, teremos um lugar diante do nosso Deus. São expressões aqui que são usadas no texto com o teor de eternidade. E nós já vimos o que significa humildes de espírito, que são aqueles pobres de si mesmo. São aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual, em decadência, pobres de espíritos, mas dependem de Deus. Que na realidade, essa é a maior riqueza que possa existir. É sermos humildes de espírito, mas ricos para com Deus. Vimos também que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aprendemos que os que choram não é um choro somente das emoções, é um choro ligado à razão, ligado aos valores eternos. Choram por vontade de conhecerem mais a Deus e serem libertos de si mesmo. Estes serão consolados. Vimos também que bem-aventurados são os mansos. E esses mansos, eles herdarão a terra. E aprendemos que mansidão era um padrão de vida, era um estilo de vida apresentado por Jesus, que deveria ser trilhado por aqueles que estavam ouvindo. Não significa dizer que ao ouvirem já estavam sendo mansos. Não. Lembre-se que tinha um homem brabo ali, Pedro. Mas ele foi caminhando nesse trilho, nesse padrão, nesse estilo que Jesus estava apresentando, mansidão. Porque os mansos herdarão a terra. E aprendemos que mansidão é um estilo de vida, um padrão apresentado por Cristo, que nós devemos então trilhar por esse padrão, esse estilo de vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e nós aprendemos no domingo anterior desse apetite, que é termos fome e sede, que deve ser um desejo, não um desejo também ligado às nossas emoções ou algo material, mas um desejo por algo que é eterno, sede e fome de justiça. Diante desse mundo de injustiças, devemos clamar a Deus por justiça divina, deixando de lado a nossa justiça superficial, que era essa ideia que os fariseus passavam, então, para aquela geração, é viver uma justiça, mas uma justiça superficial, que não alcança o padrão de Deus. Mas nós devemos ter fome e sede de uma justiça ligada à eternidade, ligado à pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Então devemos clamar e ter essa fome, essa sede de justiça pelas coisas que são ligadas aos valores eternos. E estes serão fartos, porque esse que está apresentando fome e sede, ele disse: eu sou a água da vida, eu sou também o pão da vida. E esse que apresentou a fome e a sede, ele sacia a nossa fome e a nossa sede. E hoje à noite nós partiremos nas lições no Evangelho, continuando com o versículo 7. Vamos ler novamente? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora, o que Jesus estava requerendo dos ouvintes? Assentou-se Jesus e começou a ensinar. E um dos versículos, uma das bem-aventuranças é: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdia. E a pergunta é: o que significa sermos misericordiosos? Felizes são esses. Esse termo, ele estava longe dos ouvintes, ser misericordiosos. Em uma época de ganância, de pessoas mal intencionadas, ouvirem essa verdade de serem misericordiosos, era como quem gritar no ouvido deles.
Lembre-se que o contexto ali, havia pessoas religiosas também, como eu mencionei nos outros estudos, que eram os fariseus, que eles cercavam então o céu, digamos assim, com suas liturgias, com sua justiça humana, cercavam as leis de Deus com preceitos que nem eles mesmos cumpriam. Eles falavam de misericórdia, mas eles não tinham misericórdia na vida deles. Agora vem a voz da verdade e diz: felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, ela é muito profunda. Ela é muito profunda, muito mais do que nós imaginamos. Mas o que significa a palavra misericórdia? A palavra em hebraico é rahamim, misericórdia. Um texto hebraico, a palavra hebraica rahamim. E o que significa rahamim? Está ligado à raiz da palavra útero. E as mulheres vão entender bem isso. Nós homens vamos entender, mas as mulheres, principalmente as mães, vão entender muito mais. Porque a raiz da palavra misericórdia, temos a palavra útero, rehem, que está ligado à mãe, à maternidade. Então, aquelas que são mães vão entender bem o que significa misericórdia, nós homens também, mas mais profundamente as mulheres. Porque esse termo, essa expressão, rahamim, é uma palavra hebraica que significa misericórdia ou compaixão. Então, como eu mencionei, é rehem, que significa útero. Interessante que ela está ligada justamente ao útero mesmo da mulher. É uma forte expressão que até no meio mesmo dos animais, nós podemos encontrar misericórdia. E muito mais entre as mães. Uma mãe, independente da circunstância ou da situação, ela ama o seu filho. O seu filho pode ser alguém que esteja longe dos caminhos de Deus, ela não esquece ele. E você que é filho, você não tem nem ideia do que é isso. Quando a sua mãe diz: olha, eu vou lhe esperar em casa. Eu lembro, quando eu ia para o mundo, a mãe, às vezes, ficava esperando. A minha mãe era um pouco diferente. Às vezes, ela ia comigo também. Ela ia comigo para as festas. Mas, quando não ia, a mãe fica esperando. Pode ser a hora que for. Bateu na porta, o alívio. É meu filho. Eu estava esperando por ele ou por ela. E o filho, ele pode ser mais perdido que for. Ele pode ser um homicida, ele pode ser um assassino, um ladrão, alguém que não presta moralmente falando, mas a mãe quer ele. A mãe tem misericórdia, porque é algo que está ligado ao que? Ao seu ventre. Ali temos um ser que saiu do seu ventre, então por isso que a palavra misericórdia, o Senhor Deus usou a maior expressão que existe entre nós. A misericórdia está ligada justamente ao útero. E uma mãe, o texto lá de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama? Acaso pode esquecer? A resposta é: jamais ela vai esquecer do seu filho. De sorte que se compadeça do seu filho, do seu ventre. Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha a expressão de Deus para com os seus filhos. Ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho que amamenta, ela pode esquecer de algo que saiu do seu ventre. Ainda que isso venha esquecer, Deus mostrando que a misericórdia dele excede a maior expressão humana, misericórdia de a mãe para com o filho. Ainda que isso aconteça, eu todavia não me esquecerei de vocês. Então, misericórdia, irmãos, é algo muito profundo, como eu mencionei, até no meio
da criação, no meio dos animais, podemos encontrar a mãe que protege um filho. Esses dias mesmos eu vi um vídeo onde uma lavoura, né, de trigo, a máquina ia passando e trabalhando a terra quando encontra uma ave com o seu ninho protegendo os ovinhos ali. E a mamãe pássaro se armou todinha, e lá vem o pneu do trator rolando. Quando chegou em cima dela, ela agarrou os seus ovinhos ali e protegeu, como quem diz, você vai passar por cima de mim, mas eu vou morrer junto com eles. Até no meio animal nós podemos encontrar essa expressão, que o filho não pode ser esquecido porque está ligado ao útero da mulher. E a misericórdia é tirado justamente dessa raiz aqui. O que o Senhor está nos ensinando? Que nós devemos ser misericordiosos, termos compaixão uns dos outros, assim como uma mãe tem misericórdia dos seus filhos. E os misericordiosos, eles alcançarão o quê? Misericórdia. E nós somos muito mais do que os animais, que é uma classe da criação de Deus. Não caia dessa ideologia do mundo que nós estamos iguais com os animais. Não caia nessa não, tá bom? Isso é dizer que a imagem de Deus, não é isso, irmãos. Nós estamos numa classe superior aos animais. Não devemos maltratá-los, é claro, a não ser que você vá se defender de uma fera, você se defende, ou defender um filho, né, você se defende também, mas nós não somos igual aos animais. O que eu estou mencionando aqui é que até no reino animal podemos encontrar misericórdia, e às vezes entre nós temos dificuldade de encontrar pessoas misericordiosas. Estamos numa sociedade que querem apontar o dedo. Misericordioso é sinônimo também de compaixão, é a mesma raiz da palavra também, compaixão, piedade um pelo outro. E nós precisamos aprender muito mais sobre isso. Esses dias, se não me falha a memória, eu conversava, se não me engano, era com o irmão Jair, e eu estava explicando essa palavra para ele. Olha que interessante. Estava explicando essa palavra para ele, rahamim, misericórdia em hebraico. E aí ele lembrou de uma história que um grupo de pescadores, não lembro se na China ou se no Japão, onde é liberado a caça às baleias. Foi perguntado a esse grupo de pescadores experientes como eles faziam para capturar um animal tão grande como a baleia e consumir. E eles relataram que a ideia é o seguinte: nós capturamos um bebê baleia, ou um filhote de baleia, e ao capturar esse filhote, nós arrastamos até certo local. E sabe quem vai atrás dele? Aquela que gerou. Vai busca. Até no meio animal podemos aprender. E mamães baleias vão em busca do seu filhote. E aqui podemos entender, ilustrando sobre o que é ser misericórdia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós somos o grupo que deveríamos evidenciar misericórdia, não somente para com os nossos filhos, não. É fácil ser misericordioso. É fácil o irmão Davi ser misericordioso com a sua pequena. É fácil. Mas sermos misericordiosos para com quem nos fere, para quem bate no nosso rosto, para quem fala mal de nós, para quem traz calúnia para nós, é difícil sermos misericordiosos. E esse texto aqui, irmãos, é uma ilustração, lembra o que eu falei? Ele é um tapa na cara da religiosidade daquela época, porque estavam ao redor ali os escribas e fariseus também observando, que não tinha nada de misericórdia neles, cheios de hipocrisias. Mas nós, o povo de Deus, devemos ser misericordiosos, porque alcançaremos o quê? Misericórdia, o mesmo princípio daquele que vai colher o que semear, vai colher o que plantar.
Se estamos plantando misericórdia, vamos alcançar misericórdia do nosso Deus. Então, lembrando os religiosos aqui, era uma pancada mesmo para ele, mas principalmente para nós que professamos a fé em Cristo. Ele expõe um padrão a ser seguido. E nos parece que a misericórdia estava longe deles. Parece que está longe de nós também sermos misericordiosos. Em termos práticos, misericórdia é olhar para alguém e se colocar no lugar dele. É olhar para alguém e se colocar no lugar dele ou no lugar dela, em termos práticos. Lembra da mulher que foi pega em pecado e os escribas e fariseus, João capítulo 8, versículos de 1 a 11, trouxeram essa mulher até Jesus, os misericordiosos, olha só. Levaram até Jesus dizendo: Senhor, a lei de Moisés diz que quem foi encontrado em pecado deve ser apedrejado. Conhecemos bem esse texto, vez por outra mencionam aqui. E apresentaram ela publicamente, trazendo vergonha. E lá estavam os escribas e os fariseus, que eram ditos como misericordiosos. Agora estavam tentando Jesus. Agora vou mencionar algo que geralmente eu não menciono. Jesus, nesse momento, não dá muita atenção não para os escribas e fariseus. Jesus se abaixa e começa o quê? A escrever no chão, escrever na areia. E aí surgem os estudiosos, o que é que Jesus estava escrevendo na areia nesse momento? E os escribas: ó Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E o Senhor escreve no chão. Deixa eu lhe dizer que uma das possibilidades, uma hipótese, Jesus possivelmente estava escrevendo no chão, ou o nome deles, dos fariseus, isso tem base bíblica, tem uma luz sobre isso, ou os pecados dos fariseus. Porque lá em Jeremias 17,3 diz assim: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, possivelmente, é uma hipótese de que Jesus estava escrevendo ou os pecados dos fariseus ou o nome deles. Mas Jesus, então, para de escrever, olha para eles e diz o quê? Quem não tiver pecado aqui, tire a primeira pedra nessa mulher. E entendemos que eles já foram armados com as pedras para apedrejarem a mulher. Pois quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, mate essa mulher. E aí eles começaram a largar as pedras, e o texto diz: a começar pelos mais velhos. Então, possivelmente, Jesus estava escrevendo o nome deles. É uma hipótese. Isso é misericórdia. É se colocar no lugar do outro. Eu já mencionei aqui na igreja que quando nós apontamos muito para alguém, ou julgamos muito alguém com seus erros, é porque queremos esconder os nossos. E os fariseus estavam assim, apontando os erros dos outros, mas estavam querendo esconder o quê? Os erros deles. Felizes são os misericordiosos. Mas vamos colocar esse versículo inverso. Infelizes são aqueles que não têm misericórdia um do outro, compaixão, piedade um para com os outros. Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Felizes, ditoso, alegres são os misericordiosos. E a minha pergunta é: como anda a sua misericórdia? Você tem tido misericórdia do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu marido, da sua igreja, do seu vizinho? Como anda esse padrão, esse estilo de vida de sermos misericordiosos? Hoje à noite eu gostaria de entrar no outro versículo,
porque Jesus mencionou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas ele também disse no versículo 8, vamos ler juntos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esse é um versículo que eu encontrei dificuldade para poder explicar, porque nós paramos aqui nesse texto, porque ele claramente, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ser limpo de coração, e o que está aqui condicionado a sermos limpos de coração, está condicionado a ver a Deus. E a pergunta é: quem é limpo de coração? E ao ler esse texto, nós paramos e nos questionamos: o Senhor, o que significa ser limpo de coração? Porque a sua palavra diz no Antigo Testamento, Jeremias 17, versículos de 9 a 10, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quero convidar o Lucas aqui na frente, meu filho. Vem cá, filho, por favor. Lucas. Acompanha aí, Davi, viu? Aqui, Lucas, por favor. Uma criança, quando nasce, nós temos a mentalidade humana, moral, de que ele nasce o quê? Limpo, sem pecado. E aí ele vai pecando, vai crescendo. A cara desse pecadorzinho. É meu filho, tá bom, gente? O Lucas. E o nosso entendimento é que aí ele vai se sujando com o mundo e vai ficando pecador. Deixa eu lhe dizer que, biblicamente, ele já nasceu pecador. Aqueles que nasceram depois de Adão já nasceram com um chip do pecado, pecadores. O que é errado, eu não preciso ensinar ele não, ele já sabe de natureza. O que é errado não precisa ser ensinado. Ele já sabe, já vem no coraçãozinho dele. É desse lado do coração, Lucas, é? Isso, sabe não, é? O que é errado já vem no coração dele. Não precisa ensinar, não precisa. O Ellison nasceu aí, o Thomas, né, irmã Jaqueline? Nasceu um pecadorzinho. Ah, pastor, eu pensava que era um anjo. Deixa ele crescer que você vai ver o anjo. Pecador. Agora, pode sentar, filho. Como nós vamos aplicar o limpo de coração, que até em uma criança nós podemos ver o quê? Pecaminosidade. Como vamos aplicar? E está condicionado o limpo de coração a ver a Deus. Ver a Deus, tem essa condição. O limpo de coração, ele vai ver a Deus. E ficamos nos questionando: Senhor, então quem vai ver a Deus aqui? Pela misericórdia, Senhor, quem pode ver o Senhor? E o que significa limpo de coração? Aqui nós temos o maior desejo da humanidade, é preciso lembrar disso. E qual é o nosso maior desejo? É o que? Ver a Deus. Quem é que não quer ver a Deus, meu irmão? Quem é que não quer ir para o céu e ver e contemplar a Deus? Todos nós queremos. E limpos de coração está vinculado a vermos a Deus. Jesus não somente propõe sermos limpos de coração, como também ele mostra como sermos limpos de coração. Lembre-se que a exposição do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é um estilo de vida a ser seguido. Ele estava colocando o padrão de vida a ser seguido. Ele não estava dizendo bem assim: se você é limpo de coração, vai ver a Deus. Ele está colocando um estilo de vida ao qual nós iríamos trilhar. Manso. Ele não estava dizendo: olha, se for manso aqui, já. Não, é algo progressivo. Ele estava mostrando no início do seu ministério, apresentando um estilo de vida. E limpos de coração também é um estilo de vida a ser adotado por nós. É muito fácil limpar um carro. É muito fácil nós limparmos uma casa. A dona de casa limpar
lavar os pratos, lavar uma roupa. É fácil. O chão de uma casa, uma cadeira, um sofá, uma parede. Mas nós estamos falando de quê? Do coração enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Estamos falando do coração. E esse coração limpo, ele verá a Deus. Agora é interessante que, em termos de matéria, toda limpeza requer um material adequado. As mulheres vão lavar as louças, elas usam o quê? Um detergente, uma esponja. Vão lavar as roupas, usa-se o quê? O sabão adequado, e são vários. O líquido em pedra. E para limpar o coração? Precisa-se também de algo, mas não material. Para limpar o coração é algo eterno. É a palavra de Deus que vai limpar o nosso coração constantemente, diariamente, de forma progressiva. Mas na cruz do Calvário, por meio da fé, nós teremos o nosso coração purificado, limpado, lavado pelo sangue de Cristo por meio da fé. Somente Ele pode nos purificar de todo pecado. Se confessarmos, vamos citar juntos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente Ele pode nos purificar. E o requisito que é a fé. A fé em Cristo limpará o nosso coração e nos livrará da condenação eterna. A fé em Cristo limpará o nosso coração para que nós venhamos a ver a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, você consegue ler comigo? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É possível sermos limpos de coração, porque Ele veio a este mundo e estendeu a mão. Na cruz, isso tornou-se possível. Então, por meio da fé, podemos ter o coração limpo e, de forma progressiva, lutarmos então para andarmos diante dele de forma justa, para vermos a Deus. Esse é o nosso maior alvo, é vermos a Deus, vê-lo como Ele é. Isso não se manifestou, mas um dia seremos semelhantes a Ele, conforme João, e o veremos como Ele é. Alguém aqui tem um parente que não vê há muitos anos? Levante sua mão. Tem um parente que você não vê há 20 anos? Mantenha a sua mão. Tem 20 anos que você não vê esse parente. 30 anos que você não vê ele. Alguns estão vivos ainda e você deseja ver ele pessoalmente. Tem uma tia minha. Que eu estou desejando muito ver ela, porque tem muitos anos que eu não a vi. Teve uma época, quando eu estava aqui no Ceará, os irmãos sabem que eu sou ali do estado de Sergipe, Alagoas, ali, fui criado ali naquela região, e eu passei uns anos sem ir ver a família, e quando tive a oportunidade de ir, eu abracei tão forte, e eu chorava muito. Eu tenho meu pai, que me gerou, né? E tenho o meu pai de criação, que é o meu padrasto, que eu tenho ele como pai. E eu abraçava ele, eu tocava no rosto dele, como fazia muitos anos que eu não via. Mas eu fico imaginando a cena, irmãos, de quando nós chegarmos lá, isso é possível por causa de Cristo,
nós olharmos para os olhos do nosso Salvador e dar um abraço em Cristo e sermos como Ele é. Aquele que entregou a sua vida lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, por nós. E olharmos nos olhos deles e ver a cor dos olhos do nosso Salvador, isso vai ser algo muito glorioso. Mas às vezes está tão distante de nós essa ideia, por causa deste mundo que nos sufoca, mas isso será uma grande realidade. Os limpos de coração, os que se purificarem em Cristo por meio da fé, verão a Deus. Amém? Essa verdade é tão grande que o amém foi pouco. Se fosse depender do amém para entrar no céu, nós estávamos fritos. Nós veremos a Deus. Amém? Ainda foi fraco. Eu vou dar a terceira chance. Senhor, observe esse grupo aqui, meu Pai. Nós veremos a Deus. Amém? Muito bem, irmão Magno. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, às vezes essa verdade está distante de nós, porque o mundo materialista nos sufoca. Os nossos comércios, aos nossos terrenos, a nossa casa, esse mundo aqui, às vezes nos puxa para baixo. Nos ajuda a enxergarmos a eternidade, ó Deus, de uma forma melhor. Nós veremos a Deus. Isso é um privilégio, graça dada àqueles que creem. Felizes os misericordiosos, alcançarão misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração, que confiaram sua vida em Cristo, porque estes verão a Deus. Nos ajuda, Deus, a entendermos melhor essas expressões, para que a nossa vida venha a ser coerente a essas verdades. Oramos, ó Pai, com o desejo de aprendermos mais do Senhor e vivermos melhor a vida cristã, glorificando o Teu nome por meio da nossa vida, do nosso testemunho. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.